Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Motores do Brasil. Este é o primeiro podcast que vai falar de motores. Se você é um apaixonado por motores, você encontrou o lugar certo para ficar. É o podcast oficial do CONAREM, o Conselho Nacional de Retífica de Motores. E a gente não pode começar o primeiro episódio dessa série incrível sem ter como convidado nessa mesa um dos grandes responsáveis por esse acontecimento, que é o José Arnaldo Laguna, o presidente do CONAREM. E também com a gente aqui, o Ricardo Nunes, dono da retífica ABC. E aqui eles vão contar uma porção de coisas sobre esse universo maravilhoso do motor, o coração de qualquer máquina. Olá, tudo bem? Como é que você tá, Laguna? Carla, ótimo, muito feliz de estar aqui no primeiro episódio do Motores do Brasil. Que coisa boa, Ricardo, bem-vindo. Oi, Carla, tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo ótimo, tudo perfeito. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Você estava comentando que na retífica hoje a gente encontra uma porção de colaboradores de cabelinho branco, né? E isso é um problema? Então, a experiência é fundamental, né, nesse nosso ramo, né? Mas é também culpa de muita falta de renovação, né? Falta de curso específico para retífica de motores. Parece que a molecada também não se interessa muito nesse tipo de atividade. Então, sim, é um problema. É um problema porque o treinamento é fundamental para isso, sim. Deixa eu só organizar aqui, que não é um problema do ponto de vista da experiência que alguém de cabelo branco tem, né? Muito pelo contrário, mas é essa questão da renovação, de como é que você traz jovens, né, pro mercado. Laguna, tem uma iniciativa do CONAREM incrível para trazer novos talentos, né, para o segmento da reparação de motores. Sim, eu vou até um passo atrás. Nós, dentro do nosso planejamento estratégico, um trabalho promovido pelo SEBRAE, que chama-se Oficina de Planejamento Participativo, realizado em 2021, nós, discutindo o que o CONAREM precisava fazer para o setor, nós identificamos que a carência de mão de obra está se acentuando cada vez mais, né? O que o Ricardo disse, né? Os cabelos brancos, uma hora eles vão aposentar ou vão parar de trabalhar. E um profissional técnico para operar um equipamento com muita informação técnica não se faz do dia para a noite. Então veio essa missão para o CONAREM, como formar uma nova geração. E o que nós fizemos? Nós fomos bater na porta do Senai. Né? Eu acho que o Senai é uma referência na formação de mão de obra técnica. Fomos muito bem recebidos pelo professor Ricardo Terra, que é o diretor do Senai São Paulo. Ele compreendeu e entendeu o nosso problema e falou, nós vamos fazer. E deu um tempo recorde para o Senai para desenvolver uma jornada de conhecimento para criar essa nova geração de retificadores. Nós começamos esse projeto em março do ano passado e, em março desse ano, 2022, em julho, né? Em julho, no dia 1º de julho, nós lançamos na plataforma de ensino à distância do Senai 7 módulos gratuitos desse treinamento, que está composto por o que é um motor, a combustão interna, a metrologia, o sistema de medição, polegada, milímetro, os instrumentos de precisão, como operá-los. Depois explicam como são as máquinas de retífica, o que fazer com bloco, virabrequim, cabeçote, biela, virabrequim e volante do motor. São 7 cursos, então. Todos eles, como eu disse, gratuitos. Você vai fazer isso em casa, você vai fazer isso pelo seu celular ou pelo seu computador. Tá? Então, o que a pessoa precisa para fazer isso? Precisa ter mais de 16 anos, precisa ter ensino básico, precisa ter um CPF e precisa ter um e-mail. E um conhecimento básico de internet. Então, está aberto a qualquer pessoa, de qualquer sexo, de qualquer idade, a partir de 16 anos, e com uma vantagem. Os cursos podem ser feitos independentes. Você não precisa fazer 7 cursos para receber uma certificação.
Se eu já sou um retificador de virabrequim e quero fazer um curso de bloco, eu posso fazer só o curso de bloco e vou receber a certificação daquele curso. Então, isso vai ser muito legal para que a gente possa pegar os nossos auxiliares, as pessoas que estão iniciando o trabalho dentro das nossas retíficas, que nós podemos também treinar outros operadores que são especialistas de uma máquina, mas trabalhar em outras máquinas, porque em algum momento a gente pode ter um gargalo, uma necessidade de serviço em outros pontos dentro da retífica, e ele pode então deixar a máquina de virabrequim, ir para cabeçote, ir para bloco, para biela. Né? É uma empresa menor também, ela tem essa necessidade, né? Não tem como ficar só numa função. É importante o que ele está falando. Ser um profissional aprende tudo. Isso. Então, essa questão do treinamento em usinagem, ela meio que está resolvida, né? Tem planos para seguir depois da usinagem com outros módulos? Inclusive, antes disso, nós estamos pensando em criar um banco de talentos. Né? Opa, conta um pouquinho disso. Isso, que é exatamente esse jovem, esse profissional que fez o curso, ele pode se inscrever no banco de talentos do Conarem e dizer para o mercado, olha, estou aqui, sou formado, estou disponível para trabalhar. Tá? Como também nós precisamos incentivar o retificador a abrir uma posição de estágio. Para essa meninada que está se formando, vem trabalhar comigo, vem ser um auxiliar na minha empresa, vem ganhar prática, porque teoria é uma coisa. Né? Eu posso entender o que é um automóvel, né? Mas eu preciso aprender na prática como dirigir esse carro. Né? Grande sacada é essa do banco de talentos, porque você fecha o circuito, né? Porque a maior parte das escolas, acho que inclusive as técnicas, elas treinam um aluno e formam um aluno e pronto. Aí o aluno vai para a rua, né? Daí garantir se ele vai conseguir ser elegível a uma vaga, o emprego, a empregabilidade dele, não tem garantia, depende muito dele. Mas vocês estão fechando o circuito, criando um banco de talentos. Que incrível isso. Carla, pensa que mesmo com pandemia, o nosso setor não parou de trabalhar, tá? Nós somos considerados um setor fundamental. Essencial, então, né? Exatamente. Então, a contratação existiu mesmo durante esse período crítico para a economia. As retíficas de motores continuaram procurando gente. Então, a gente sente necessidade sempre de... Não é só uma questão de renovação, mas também de conseguir nova mão de obra para aplicar nas empresas. Esse treinamento, ele qualifica o aluno a fazer usinagem em qualquer tipo de motor? Sim, qualquer tipo de motor. Ele vai ter uma noção básica de identificar, fazer o diagnóstico da peça, de como operar a máquina, como centrar uma peça, como fazer a retificação dessa peça, né? E como nós falamos, das principais peças que compõem o motor. Tá? Ele vai ter a noção teórica e vai ter uma noção prática de como operar aquele equipamento. Agora, claro que, como eu disse, ele tem que depois ir para a prática, encostar no operador, né? Para realmente dar segurança no trabalho, porque ele vai trabalhar com décimos, centésimos e milésimos de milímetro. Sim. As tolerâncias são muito, muito rígidas, né, e muito críticas. Então, há uma necessidade de ter um domínio da prática também. Ricardo, você comentou que mesmo na pandemia, segmento essencial, não parou, não teve descanso. Então, ser retificador é um bom negócio. É um bom negócio. Para o Vale dono é um pouco estressante. Para qualquer dono, o negócio costuma ser meio estressante. Tá, mas é um bom negócio. É um bom então, negócio. Um jovem que está querendo iniciar a sua carreira, vamos imaginar que técnica. A retífica de motores, aprender a retificar o motor, é legal? Sim, é legal. A mecânica existe em tudo. Né? E onde tem motor... Tem movimento mecânico, então a mecânica existe em tudo. Mas existe uma tendência da eletrônica substituir Não é bem assim, porque todo esforço, uma máquina agrícola, ela tem toda a mecânica. Quem é que vai colher o grão? Quem é que vai fazer? É mecânico, porque o elétron não vai lá buscar nada. Tá? Então, a mecânica sempre vai existir. Enquanto a gente ainda for feito de carne e osso, tá? A mecânica sempre vai existir. Então, sim, é um setor muito interessante, tá? Poxa, a automobilística é muito interessante, né? Eu acho que quem não é fascinado aí por Fórmula 1, por corrida, aquilo, não é? O motor está lá dentro, é ele que faz andar aquilo lá, né? Então, sim, é muito interessante, é desafiador e sim, e tem futuro, tá? Tem futuro mesmo com a eletrificação chegando mais
motor de gerador, motor de barco, máquinas agrícolas, várias coisas ainda vão durar muito tempo o motor a combustão. E eu acho que essa coisa da eletrificação, ela tem um tempo para essa frota que está hoje, né? A gente sempre fala, e são quantos, né? São mais de 60 milhões, né, de veículos rodando. Você não eletrifica. Primeiro que tem um valor mais alto, um veículo eletrificado. E parece que aqui no Brasil a opção está sendo por veículos com as duas modalidades, né? Com as duas plataformas, o motor a combustão junto com o eletrificado. Vocês podem comentar um pouquinho? Sim. Tem algumas coisas que a gente tem que entender que o Brasil é diferente do resto do mundo. Primeiro, a gente tem uma produção de energia limpa considerável. Enquanto nós temos em torno de 45% de energia limpa, né? A Europa tem 12%, né? Os Estados Unidos tem 17%. Então, vamos dizer assim, não é o automóvel o grande problema da produção de CO2 no Brasil. Segundo lugar, nós não temos eletricidade suficiente para um crescimento acelerado da economia. Se crescer 3%, 4%, 5%, a gente vai ter dificuldade para fornecer energia para a indústria. Então, seria assim um erro estratégico você direcionar a frota circulante brasileira para a eletricidade e a gente teria um caos como está vivendo a Europa. Sim. A Europa traçou planos de 2025, 30, 35 de não fabricar mais veículos a combustão interna e agora eles não têm energia para ligar o ar-condicionado da casa, para ligar o sistema de calefação, de aquecimento para o inverno. Por causa da guerra da Ucrânia e Rússia, a dificuldade de gás e tudo mais. Então, até a eletrificação no mercado europeu, eu acho que ela vai passar por uma prorrogação dos prazos traçados, né? Porque isso inviabilizou nesse momento. A guerra até deu uma piorada na situação, né? Mas o problema de gerar energia elétrica, isso é problema do mundo há muito tempo. Muito tempo. Isso é um problema. Você acha que é hora do Brasil exportar conhecimento com o projeto, por exemplo, do álcool? Com certeza. Nós já estamos fazendo isso para a Índia. A Índia será um grande produtor de álcool, né? Eles estão vindo buscar a tecnologia que nós geramos aqui com o pró-álcool, né? E os Estados Unidos hoje já produz mais etanol do que o Brasil, etanol do milho. E essa informação nós tivemos na semana passada lá na Mali, o que mostra que a biomassa vai ser uma solução bastante interessante para mover a frota. E a gente entende que no Brasil a linha leve vai ser no etanol e o veículo pesado nós vamos ter o biodiesel como uma solução. É claro que nas grandes cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nós vamos ter possivelmente uma lei obrigando que os ônibus e os veículos de transporte de cargas leves em São Paulo utilizem um combustível limpo. Possivelmente eles vão trabalhar com gás ou até com motor elétrico. Mas isso vai ser uma quantidade muito pequena em relação ao veículo que transporta. Porque o Brasil tem um tamanho continental. Sim. E você imagina você colocar postos para recarregar todos esses veículos, né, circulando pelo Brasil. É um investimento de trilhões. Tá? Então, pensando que nós vamos ter que mudar as estações de distribuição de eletricidade, capacitar a distribuição pelas cidades e casas, porque se você tem um veículo elétrico, você também vai ter que carregar ele. Então, muitas vezes, a sua energia elétrica dentro da sua casa não está preparada para isso. Então, você tem investimento na casa, você tem investimento nas ruas, você tem investimento nas subestações e você tem investimento no transporte dessa energia, na distribuição dela no Brasil todo. Então, são bilhões que terão que ser empregados. Isso tudo, no modelo brasileiro, tendo o biodiesel, tendo o etanol, para nós a gente entende que é muito mais inteligente que o motor a combustão interna ele seja aplicado no modelo Brasil. Tá? Em outros países, a gente acredita que isso possa ser acelerado por uma necessidade de melhoria do meio ambiente. Mas o Brasil, a gente tem solução. Eu acho que também tem aquela questão da tecnologia. Qualquer nova tecnologia, ela chega custosa, né? Sim. Até que exista aquela curva de aprendizado, de escalar aquela tecnologia, aí se consegue reduzir custo. Então, o veículo eletrificado hoje, ainda que ele já seja uma alternativa, ele tem um valor alto, né?
por conta assim, da tecnologia que ele tem ali embarcada, enfim. A tecnologia não está consolidada ainda, Não o é? valor é alto. Você tem algumas situações, você pega na China, que os grandes centros são extremamente poluídos, o que o chinês está fazendo, minha opinião? Ele está eletrificando esses grandes centros, ok, o transporte. E está queimando carvão a 2.000 quilômetros lá. Então, ele está tirando a sujeira dos grandes centros e jogando lá no meio do deserto. Mas aquele meio do deserto está poluindo o ar de todo mundo. É verdade. Tá? Então, não é um exemplo ecológico aquilo, absolutamente. Eles estão jogando a sujeira para debaixo do tapete. Do tapete. Então, eles estão tirando, sim, onde nos centros urbanos, onde é praticamente impossível de respirar. Nós tivemos lá algumas vezes já na China, de o avião não poder decolar. Nossa, que neblina feia. Não, é poluição. Tá? Nós não chegamos nem perto que isso aqui é uma coisa absurda. Você acha que é uma névoa, é poluição. Tá? Então, eles estão jogando a poluição para longe, mas estão queimando carvão. A Europa voltou a queimar carvão agora por causa da guerra da Ucrânia. Tá? Então, a eletrificação é um bem, tem que ser estudada, mas o motor a combustão tem muita vida. Agora entra o Euro 6 aqui no Brasil. É absurdo. Praticamente, sim, ele tem monóxido de carbono e tudo, mas a tecnologia embarcada nesses motores é absurda. Ele não polui praticamente. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no Brasil muito veículo muito antigo, porque não tem renovação de frota. Né? Por quê? Porque o poder aquisitivo do nosso povo não é brincadeira. O país é difícil de crescer, hein? É difícil de engrenar. Né? Então, se tivessem políticas de incentivo de talvez renovação um pouquinho mais da frota, tá? Não é pela questão dele ser antigo, de ser velho, desculpa, mas ele é antigo. A tecnologia que tem lá dentro é muito antiquada. Agora, com motores mais recentes, a poluição cai muito, absurdamente. Acho que tem outra coisa. A partir do momento que lá na frente, décadas adiante do dia de hoje, aqui, sempre vai ter que consertar, né? Sempre vai ter que reparar, independente do tipo de motor, né? Então, assim, o jovem que está querendo começar uma carreira técnica, por exemplo, está em dúvida do que fazer, retificar motores, aprender a retificar motor, é um bom negócio. É um bom negócio. É legal. Vai lá tem e mercado, faz. Tem mercado Dá para isso. Um jovem que começa, por exemplo, hoje, né? Vou lá fazer o curso que o Laguna estava falando. Daqui a pouquinho o Arnaldo vai falar um pouquinho mais disso. Ele consegue ganhar bem? Como que é essa remuneração? É atraente? Porque eu fico imaginando, quem está escutando essa conversa, eu vou fazer esse curso, não vou, mas aí é legal. Eu vou fazer esse curso ou vou fazer um outro? O que você diz para essa turma? Eu acho que é atraente. É atraente. Sim. Você não precisa ter uma faculdade para fazer esse curso, você não precisa ter uma faculdade para começar a trabalhar nesse setor. Tá? Então, quanto mais você tiver educação, melhor. Isso facilita a sua vida e mais chance de você ir para frente. Mas é bastante atraente. Perto de muita profissão que tem por aí, é bastante atraente. A gente consegue comparar? Uma com outra? Ele ganha mais do que um médico recém-formado, que um dentista recém-formado, que um advogado recém-formado, que um engenheiro recém-formado. A carreira técnica, em qualquer segmento, hoje ela tem mais mercado do que um diploma de faculdade. É mesmo. O diploma ele vai para a parede, o técnico ele sai empregado. É verdade. Então, o que a gente tem que mostrar para esse jovem, né, é que existe um espaço. São 100 mil oficinas no Brasil, 3 mil retíficas. Sabe, se você pensar que em média as retíficas têm de 30, 40 funcionários, né? E isso é uma questão de renovação, como nós falamos antes aqui, né? Os velhos estão se aposentando, alguns vão parar de trabalhar. Tem espaço para essa meninada entrar e fazer uma carreira de longo prazo. Porque ele sendo técnico, ele vai ser reconhecido, a empresa precisa dele, ele vai ser valorizado. O que ele precisa é querer trabalhar. Tá. Se ele quiser trabalhar, ele tem espaço em qualquer lugar. Se ele for bom na área técnica, ele tem emprego garantido em qualquer empresa. Completando aquilo que o Zé Arnaldo está falando, não é uma questão só do setor de retífica de motores. Isso é o Brasil, que não absorve a mão de obra, não tem emprego suficiente para o tamanho da população. Então, às vezes você tem um diploma não serve para nada, tá? Porque você é mais um. Agora, aquele que se especializa e vira um grande especialista,
coloca a mão na massa e trabalha direitinho, é o que ele falou. Às vezes ganha mais do que o médico. E eu acho que sempre tem oportunidade para quem se prepara, né? Sempre vai ter oportunidade. Sim. Você veja um padeiro, né? Um eletricista, um encanador, um pintor, né? Ele tem emprego em qualquer lugar. Ele tem oportunidade de trabalhar particular, ele tem oportunidade de trabalhar numa empresa, numa concessionária, numa transportadora, num produtor agrícola. Qualquer empresa que tenha um veículo precisa de um técnico. A reparação vai existir. Então, esse mercado é gigantesco. E o Senai, ele forma todo tipo de técnico. Sim. Quer dizer, ele só precisa despertar que esse mercado existe, que ele vai achar emprego com facilidade, desde que ele seja um técnico formado, que ele tenha conhecimento e vontade de trabalhar. Então, olha só o que a gente falou aqui. Tem um curso de qualificação técnica desenvolvido juntamente... Foi gravado na sua retífica, né? Um pedaço foi. Que legal. Depois a gente pode colocar um pedaço, né, para o pessoal assistir, né, um trecho do treinamento. Mas olha só, tem um treinamento, uma capacitação, qualificação em usinagem para aqueles que estiverem interessados. É uma profissão bacana de ter. Você chega no mercado depois de qualificado já com uma possibilidade de renda legal, né? E o Arnaldo comentou aqui de um banco de talentos, ou seja, não é apenas fazer o curso, tem uma retaguarda aí que o Conarin está colocando à disposição, que é um banco de talentos, onde esse jovem, ou não jovem, pode ser uma reciclagem, vai colocar a sua vaga à disposição, dizendo, olha, eu estou aqui, eu existo, e tem a contrapartida das retíficas, não é isso? Sem dúvida. Como que é isso? Então, o retificador necessitando de gente, como é que ele vai captar esse pessoal? Como é que ele vai identificar quem fez o curso? Quem é que quer trabalhar no segmento? Né? A ferramenta do banco de talentos é exatamente isso. Eu vou disponibilizar para o aluno que fez o curso um banco de dados e vou disponibilizar para o retificador um ponto de encontro. Olha, eu estou em Salvador, eu quero saber quem fez aqui na minha região esse curso. É muito mais fácil chamar esse indivíduo para fazer um teste na empresa dele do que sair captando jovens pela cidade aí que muitas vezes não tem treinamento, não tem informação básica necessária para participar. Só para informar você que está no mercado, ontem nós fizemos uma reunião virtual com retificadores, com diretores, e a retífica Vitória de Barbacena falou que acabei de contratar 2 jovens que fizeram o curso de retificador de motores do Senai. Olha que coisa legal isso. Eu falei, olha, você foi o primeiro a dizer, né, nós temos aí pouco mais de 90 dias, né, e ele já captou 2 jovens que passaram pelo processo seletivo e já chegaram com certificado de retificador. Quer dizer, 2 que iniciaram a profissão, né, recém-contratados na empresa porque fizeram o curso. Gente, isso é um sucesso absoluto. É um sucesso. E uma coisa bacana de dizer, Carla, por incrível que pareça, de 1º de julho até hoje, nós temos 5.750 pessoas que já se inscreveram no curso do Senai. Sabe? É um número fantástico. Incrível, fantástico. Pensar que nós temos 3.000 retíficas no Brasil, nós temos quase que um funcionário para cada... Já para cada retífica. 2 funcionários para cada retífica, já treinados, né, em tão pouco tempo, em pouco mais de 3 meses. Ô, Ricardo, acho que estamos... O Conarin está com uma solução aí para tá no caminho baita certo. De uma dor de cabeça que o retificador tem. E esse banco de talentos é importante, porque também o curso é muito importante também, mas às vezes se encontrar é complicado, né? Então o banco de talentos fecha essas pontas. Fecha né? essa coisa. 5.700 alunos em 3 meses. Um pouco mais de 3 meses, 5.750. Isso é um número maravilhoso. Sendo né? que mais de 4.000 foram só no estado de São Paulo, que esse é um número também impressionante, o que demonstra, né, que o jovem do estado de São Paulo ele está mais atento ao mercado técnico, né? Ele está mais interessado em seguir uma carreira, mesmo porque também, se a gente for considerar, 30% da frota circulante ela está localizada na região aqui, sudeste. Né? É verdade. Então, tem tudo a ver. Né? Indústria, montadora, oficina mecânica, concessionária. Eu acho que essa foi uma jogada certa que o Senai fez com o Conarin, né? Que legal. E a gente vai dar muita oportunidade de trabalho para essa meninada que está chegando aí. E interessante que não é só homem, hein? Interessante que não é só homem. As mulheres estão fazendo. Da diversidade, né? Tem que ter mulher, né? E a gente tem dito isso até para o retificador. Cara,
contrata a mulher. E eu conheci muitas donas de retíficas, hein? Sim. Elas são feras. São feras. São Elas feras. são feras, né? Perrengue de retificador. Tem disso? Você já passou por alguma coisa super inusitada? Tirando todos os dias? Pensa, você faz um motor aqui em São Paulo e ele dá um vazamentozinho, uma coisa besta. Um vazamentozinho. Mas é pequeno mesmo, só que o cliente fica preocupado e tá lá, sei lá, tá na Bahia, tá do lado de Salvador. O que você faz com essa distância toda que vai fazer? Gente. Antigamente encosta em um mecânico, tenta achar um mecânico aí pra gente tentar resolver junto. Hoje o Conari tem uma rede de retíficas, né, credenciadas, associadas, auditadas, onde eu posso indicar um parceiro lá, né, eu converso com o parceiro e o cliente encosta lá, tá, para resolver esse negócio, que normalmente é alguma coisa pequena, tá? Nós, como retíficas credenciadas, dificilmente temos um problema sério do motor, o motor sai explodindo, tá? Então, mas a gente está sempre sujeito a algum defeito pequenininho. Tá? E aí encosta lá num credenciado nosso, um associado nosso. É longe, principalmente para esses casos. É fantástico. Antes do Conaren, o que a gente fazia? É muito complicado, o país é muito grande, né? Então, o processo de garantia nacional do Conaren, dessa rede de retíficas, isso é fantástico. Então, e é um caso único no mundo, tá? Não existe esse modelo em nenhum outro lugar. Conversando com as outras associações dos outros países, não existe. Mesmo a Associação Americana, que é muito forte, não tem esse processo de garantia nacional. Tá? Então, é algo muito interessante, muito criativo e que deve ser usado. Isso é fantástico. Planos para exportar conhecimento? Eu diria antes disso, ainda falando sobre a rede, né? Ele é prático, ele é rápido, ele é econômico. Porque se eu fosse contratar uma concessionária para socorrer esse caminhão ou uma oficina mecânica no interior do interior, será que ele tem competência para mexer nesse motor? Por que nós credenciamos a empresa? Porque aquela do lado de lá, ela tem que ter uma qualidade semelhante a essa de cá. Quem vai abrir esse motor para fazer um reparo, ele tem que estar muito próximo da competência deste daqui, porque ele vai transferir responsabilidade naquela interferência, né? Então, além dele socorrer imediatamente esse motor desse veículo, ele está liberando. Imagina com uma carga perecível em cima. Nossa. Eu tenho um animal, eu tenho um produto, é um motor de um geradorzinho de refrigeração, né, de uma câmara fria, né? Aquilo não pode ficar parado. Você perde a carga toda. Então, esta solução para o proprietário do veículo é fantástica. Para o retificador que fez o motor na origem, ela também é muito importante. Por quê? Porque o nosso colega de lá ele vai cobrar um valor menor, porque ele não tem fins lucrativos naquilo, ele vai fazer no custo. A peça eu posso mandar ele pegar num atacadista lá na cidade dele, portanto a peça, o que eu pagaria aqui, eu vou continuar pagando esse mesmo custo. Então a gente libera o cliente rapidamente, eu baixo o meu custo, tá? E todos ficam bem nessa história. Ele não perde dinheiro, o retificador de lá, eu gasto menos e o cliente tem a solução imediata. Então esse modelo criado no Brasil, ele realmente é um modelo de sucesso. Agora, funciona por quê? Porque o brasileiro ele é coração aberto, ele é associativo, ele compra o problema do colega dele, né? Lá fora nem sempre o pessoal está motivado a isso, eles são mais fechados, né? Então esse modelo provavelmente nos Estados Unidos e na Europa seja mais difícil ser aplicado. Eu vejo lá na Europa você contrata um seguro. Deu problema, você procura uma oficina, faz o serviço lá e manda para a seguradora a nota. Tá? Isso é muito frio, né? Quando eu peço para o meu amigo me ajudar, ele na hora ele manda um veículo de socorro na estrada, ele guincha o automóvel, leva para a oficina, já faz aquilo ali e em poucas horas o caminhão ou o automóvel está circulando, né? Se eu trato isso de forma comercial, manda buscar, traz para a oficina, põe na fila de espera, quem sabe amanhã ou depois eu vou atender isso, né? Você imagina você com a sua família em férias, de castigo, na beira da estrada, né? No nosso processo você é atendido na hora. Então esse tal desse perrengue conosco dificilmente acontece. Tá. Porque nós temos um amigo, um colega, um membro daquela família que vai comprar o nosso problema
e vai ajudar a resolver aquilo da forma mais rápida. A rede unida, né? E mesmo que tenha toda essa amizade, essa família, tem um código de ética atrás disso. Claro. Tá? Então isso é bastante sério, é levado bastante sério. E bastante a sério e resolve o nosso problema. E hoje, de repente, é o colega de lá que está fazendo isso, amanhã pode ser uma troca. É o contrário, exatamente. É uma troca, né? E o bacana é que tem esse entendimento, né, da troca. Então não tem perrengue. Tem perrengue na rede nacional. Eu quero fazer uma parte aqui. O Ricardo fez uma colocação que merece ser destacada. A retífica credenciada CONAREN, ela tem diferencial. Por quê? Porque este processo da norma BNT, ele foi construído, essa norma foi revisada, demorou 2 anos para a gente revisar essa norma, porque a gente trabalhou muito nos detalhes de cada operação. Quem seguir essa norma técnica tem uma tendência de ter uma qualidade agregada ao motor muito boa. E a retífica credenciada, ela é cobrada exatamente pelo resultado dela. Então, o motor feito por uma retífica credenciada CONAREN é um motor que tem um valor agregado muito bom. Então, a chance da gente ter esses acidentes são pequenas. Então, foi o que ele colocou. Pode ser um vazamentinho no retentor, num caninho. A gente está trabalhando com peças usadas, né? Elas foram retificadas, foram recolocadas no motor e pode acontecer um pequeno vazamentinho ali. Mas são coisas muito simples. A gente não tem históricos de motores que estouraram, que explodiram. Sabe por quê? Porque as empresas passam por um diagnóstico bastante severo, né? Colocam peças novas e fazem a usinagem daquilo que é permitido você renovar a vida útil daquela peça. Então, a qualidade agregada tem um valor diferencial. Então, a retífica é um processo de reciclagem, né? É o que o Zé Arnaldo está falando. Qual que é a diferença para a remanufatura? Da retífica e... Os dois são retífica de motores. Os dois são. Por questão de convenção de norma BNT, tá? A retífica é realizada pelo fabricante do motor ou por alguém nomeado ganha o nome de remanufatura. Tá. E o motor retificado por uma retífica, o motor retificado. Entendi. O princípio é o mesmo. Questão de nome. O princípio é o mesmo. Todo mundo tem que ir lá seguir os dados técnicos dos motores, né, para fazer a reparação. E todo mundo seguir, aquele que tem qualidade, seguir a norma técnica 3032. Mas basicamente é a mesma coisa. Eu acho que quem está escutando, a gente deve, e que é retífica, enfim, e não está na rede CONAREN, deve estar curioso para saber como é que eu faço parte disso. Porque são muitos benefícios. Como é que o pessoal faz para se credenciar? O que tem que acontecer, Laguna? Antes de eu explicar isso daí, eu queria fazer uma colocação sobre o recondicionamento e a remanufatura. Okay. Tá? O brasileiro ama o veículo. Nós temos uma paixão pelo nosso automóvel, pelo nosso caminhão. E quando a gente leva para a oficina mecânica, a gente escolhe a melhor oficina, a melhor retífica. Por quê? Porque eu quero renovar a vida daquele motor, porque ele faz parte de algo que eu tenho um sentimento. Tá? Então, se eu cuidei muito bem do veículo, se eu dei a manutenção, se eu coloquei o melhor óleo, o melhor filtro, eu também quero fazer uma renovação dessa vida útil para continuar tendo esse produto, né, esse componente com a mesma qualidade do resto do veículo. Então, quando eu seleciono uma retífica, eu vou procurar aquela retífica de alta qualidade, aquela retífica de confiança, porque eu quero ter uma vida útil daquele meu componente. Se eu tratei bem aquele componente, a minha retífica vai ser mais barata, porque ele teve uma boa lubrificação, ele teve um desgaste natural, mas muitas coisas eu vou conseguir aproveitar. No processo de remanufatura, eu dei aquele motor que eu cuidei tão bem dele e vou pegar um outro motor, que vem dentro de um padrão técnico. O fabricante é responsável, mas ele vai pegar um motor, tá, qualquer, né, e vai retificar dentro daquelas condições que eles definem, né, e entregar para o indivíduo. Aquele motor, que, vamos dizer, que teve a primeira vida útil dele, ele saiu de standard e vai para 0,25, se eu pegar um remanufaturado, eu posso pegar a segunda ou terceira vida útil. Então, se eu tive o cuidado, provavelmente eu vou optar por fazer o meu motor. O meu motor vai ter uma vida útil mais longa, tem mais vidas, mais processos de retífica sem ter que trocar algum componente. Entendi. Então, o Brasil
por esse carinho, por esse amor, por essa ligação com o componente dele, ele opta por fazer a retífica e não trabalhar com motor remanufaturado. Enquanto lá fora 70% é remanufaturado, no Brasil não chega a 5%. Sabe, essa missão do Conaren, ela acabou conseguindo conquistar esse mercado e a gente vem, sabe, com larga escala na frente da maioria dos fabricantes de motores que lançaram o motor remanufaturado no mercado, né? A gente continua oferecendo um diferencial, mesmo sendo um processo mais lento do que não tem o sistema base de troca, mas a gente continua tendo a fidelização do cliente porque ele conhece o serviço que nós entregamos. E quando você está falando de retífica de motor, estou imaginando o seguinte: um veículo que tem seu motor retificado vai rodar muitos quilômetros mais, vai produzir, se for uma máquina agrícola, vai produzir muito mais. Uma nova vida. Então, assim, retificar um motor tem um papel econômico, né? Porque se você está estendendo o ciclo de vida daquele patrimônio, você está impactando diretamente a economia. É isso? Pensa bem, se eu tenho uma colheitadeira de cana que dura 3 safras, né? Se eu fizer o motor, ela vai durar mais 3 safras. Se eu não tivesse essa opção, eu teria que comprar uma colheitadeira nova. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos economizando para aquele produtor rural, aumentando a vida útil do equipamento. Isso serve para o caminhão, para o ônibus, para o barco de pesca, para o automóvel, né? Para o taxista, né? A gente está esticando o investimento dele, a utilização do investimento dele, com um pequeno custo, que é a reforma do motor. E pensa que você também estende, tipo assim, imagina uma colheitadeira, trabalhou 3 safras, retificou o motor, mais 3 safras. Aí ele vende o equipamento. Ou que seja, pode fazer o motor de novo, vende o equipamento. Exato. Ele tem a oportunidade de ainda ganhar dinheiro com aquilo. E aí um produtor menor vai usar aquele equipamento. Você não está jogando ele fora, você está estendendo a vida do equipamento. Tá? Então, não, o caminhão, sério, isso é a mesma coisa. Então, aqueles menores têm a oportunidade de comprar um equipamento usado porque conseguiu retificar e consertar a máquina, isso, aquilo. Até né? aposentar. Exatamente. É incrível. Nós temos veículos rodando na região. Por exemplo, você vai à região de Caruaru, lá no interior do Pernambuco, tem uma frota de Toyota Bandeirante gigantesca. Você vai no sul, você vê muito Chevette. Né? São veículos que pararam de fabricar décadas atrás e estão circulando. Né? O que é isso? Você está renovando a vida desses veículos que estão na mão de pessoas que são apaixonadas, pessoas que gostam daquele automóvel, colecionadores. Né? E por quê? Porque o automóvel funciona perfeitamente. Né? Ele está mecanicamente capacitado para produzir aquilo que ele deseja. Então, é uma solução muito econômica e tecnicamente perfeita. Retificar está dentro da matriz do ESG, né? Com certeza. Com certeza, né? Com certeza. Mas você me fez uma pergunta: como entrar para a rede credenciada? Como entrar? Porque eu acho que o pessoal ficou com vontade, né? Porque tem essa coisa da União, são 150 retíficas aí, né? Que fazem parte da rede. Você falou de compra direto, de fabricante, que a gente vai voltar nesse assunto, hora dessas, aqui no Motores do Brasil. Mas eu acho que o pessoal falou: eu quero minha retífica fazendo parte disso. O que tem que fazer, Laguna? O importante é dizer que qualquer retífica, de qualquer tamanho, pode fazer parte desse projeto. Isso é muito interessante deixar claro. Não preciso ser uma grande retífica, eu posso ser uma retífica pequena. O que eu preciso é ter compromisso com qualidade. O que eu preciso é seguir a norma técnica, a BNT 3032. No momento que eu tiver equipamentos, ferramental, pessoal técnico, tá, eu estou capacitado a pedir o credenciamento Conaren. Então, primeiro passo, se associar. Segundo passo, conhecer o que é o processo de credenciamento do Conaren. Preparar a minha empresa em termos de documentos, em termos de organização, em termos de estrutura de produção. E aí nós chamamos o auditor. O auditor vai, faz o levantamento, lança isso no sistema do Conaren, automaticamente o sistema dá uma nota para ele. Tá? Não é o auditor que dá a nota. Nós tiramos isso porque poderia ser pessoal. Eu sou amigo do Ricardo, eu vou dar uma nota boa para o Ricardo. Né? Nós tivemos o cuidado de fazer o seguinte: registra
a situação daquela empresa naquele momento da visita. Então, tira o raio-x do paciente. Joga isso no sistema, o sistema vai identificar e vai dar uma nota. Esta nota, ele passando, vamos dizer, de 60% do que a gente deseja, ele já está qualificado para entrar. Como associado. Com associado credenciado. Associado credenciado. Isso. Aí ele ainda recebe aquele relatório com os pontos de melhoria que nós sugerimos. Ele pode ou não implementar. Tá. A gente não interfere, a empresa é dele, a gente simplesmente registra a situação e sugere. Eu quero melhorar, faço a ação e apresento para o Conari. Quando ele apresentar, a gente joga no sistema. O Conari é uma provocação para o dono de uma retífica. A partir do momento que o retificador... Eu estou dentro, eu sou associado. O Conari acaba que vira uma provocação para ele sempre melhorando, né? Olha, e é interessante, como eu disse lá no começo, né? O Conari é muito democrático. Né? Então, a gente reúne o grupo e a gente bate papo. A gente troca ideias, né? A gente aceita a crítica, a gente aceita a sugestão. E aí tem hora que a gente até colide, né? Olha, isso é o certo, mas eu não entendo assim. Você já arrumou confusão lá, Ricardo? Muitas vezes. Já, né, Ricardo? Fala a verdade. Às vezes a reunião fica quente. Já arrumou confusão. Deixa eu comentar uma coisa que talvez não tenha ficado claro, tá? Nós temos 2 tipos de sócios, o associado e o credenciado. Isso. O que o Zé Arnaldo está falando de repente, no primeiro momento entra como associado, vai entender, depois passa para credenciado. O credenciado é um plus a mais. Ele é auditado. Todo ano ele é auditado, então ele tem direitos e obrigações maiores do que o associado. Tá. Então são 2 categorias que é interessante de coisa destacar. Tá? O associado, ele já entra fazendo parte da rede? Não, né? Não. Ele tem que passar pelo processo de auditoria, ganhar lá, sei lá, 5 estrelas, né? Passar pelo processo inteiro, e aí sim ele pode ser uma oficina que vai fazer parte da rede. Diferencial, tipo assim, chega um fabricante de motores, preciso montar uma rede de atendimento no Brasil inteiro, tá? Conari, me ajuda. Como que nós vamos fazer? O Conari, eu tenho esses credenciados. É muito difícil o Conari ele indicar para uma montadora quem é sócio simplesmente. Quem não é sócio, pelo amor de Deus, mas quem é sócio, ele indica o credenciado. O credenciado é auditado. Entendi. Então tem uma nota todo santo ano, tá? Existe aquilo que você falou da provocação. Existe a provocação entre a auditoria e a retífica. Vamos melhorar o ano que vem? Vamos melhorar? Então, ano a ano, você tenta puxar a qualidade cada vez mais para cima. Sim. Tá? A nota de auditoria. Então, nisso, o Conari fala, este daqui eu boto fé, eu boto a mão no fogo. Esse eu apresento porque eu conheço. Exato. Tá. O outro é um associado. Ricardo, conta. O que vocês fazem na Retífica ABC para manter os colaboradores sempre atualizados? A gente aprende todo dia, né? Além dos dados técnicos que você precisa ter dos motores, a gente aprende todo dia com as experiências, né? Então, reuniões é sempre importante. Então, cada falhazinha que você tem, tá? De qualquer colaborador, você reúne todo mundo, explica o que aconteceu para não acontecer de novo. Treinamento é fundamental, né? Treinamento junto às montadoras, cursos que são disponíveis aí no mercado, tá? A oportunidade do Senai, dados técnicos do Conari, porque isso é fundamental. Se você não tem os dados técnicos do motor, você não faz motor. Tá? Você precisa ter as medidas, você precisa ter aperto de motor para fazer tudo. Então, é um conjunto de coisas, Carla, que você precisa ficar antenado. Toda hora são informações que estão caindo na nossa cabeça, mas você tem que juntar tudo isso, né? E passar isso para os teus colaboradores. Né? Sem contar que você tem um compromisso, né? Eu tenho um amigo que trabalha com reparação e ele diz assim, né? Eu nunca posso dizer para um cliente meu, te vejo em breve. Até breve. Não
pode falar verdade. isso, né? Não pode. Você tem que dizer, olha, volta aqui quando você precisar, mas eu não posso dizer, né? Porque não é um serviço que você compra por impulso, um produto que você compra por impulso, você compra por necessidade. Você não é um restaurante de turismo, daquilo, né? Exato. A fumaça preta já está saindo do escapamento, já está vazando óleo, e quem entra na retífica está trazendo um problema, e ele precisa da sua ajuda, do seu socorro, né? É por isso, se você não tem uma equipe bem treinada, então teu cliente já está com problema. Então, se você não tá apto para aquilo, você vai levar um outro problema. Você falou uma coisa muito legal agora, né? O seu cliente já chega com problema. Se a sua equipe, se o seu time não está ali apta para dar esse pronto atendimento, temos dois problemas. Não é um trabalho que você está dando prazer pro teu cliente, não tem jeito. Você está tentando resolver um problema para ele. Né? Está gerando despesa. Está gerando despesa, isso mesmo. Agora, uma coisa importante que o Ricardo falou, que eu queria frisar, dentro do nosso processo de credenciamento, a gente exige que o retificador tenha um processo de registro do problema, um chamado de garantia. O motor deu um defeito, registra o que aconteceu, analisa qual foi a origem daquele problema, implementa a solução e difunde isso internamente. Treina a sua equipe para que não aconteça mais isso. Se você tem uma retífica normal, se você não dá essa atenção, você vai lá, você corrige o vazamento e vai acontecer de novo a semana que vem, porque o processo não foi alterado. Então, quando a gente começa a implementar essa metodologia, a gente começa a resolver. E o seu índice de garantia vai descendo, porque você foi solucionando, treinando, capacitando o pessoal, gerando as ferramentas necessárias ou a informação necessária para você não cometer mais aquela mesma falha. Isso não tem fim, né? Isso não tem fim. Isso não tem fim. É um desafio constante. Né? As formas de utilização dos veículos, dos motores, são diferentes. Né? O mesmo motor é aplicado num ônibus, num caminhão, num trator, num barco, e são condições de operação completamente diferentes um do outro. Eu me lembro quando a gente foi fazer o plano de garantia, nós falamos, vamos dar garantia de 1 ano, virou um retificador de jeito nenhum, porque eu faço barco de pesca. O barco de pesca ele sai para o mar e ele sai na rotação máxima e fica 2, 3, 4, 5 dias. Enquanto ele não encher as câmaras frias, ele não volta. É diferente de um caminhão que ele acelera, desacelera, muda a marcha, para no pedágio, para no posto. O barco não. Ele tem que gerar energia, ele tem que tocar as câmaras frias, ele tem que tocar o barco. Né? Então ele fica dias e dias na rotação máxima do motor. Ele é muito mais severo. Uma colhedeira de cana, ela toca diversos componentes agregados ao motor, então é um motor de uso muito severo. A betoneira, o caminhão está parado, ele não está fazendo quilômetro rodado, mas ele está circulando aquele equipamento lá altamente pesado, né, tá, que está judiando da vida útil do motor. Então você vê que o mesmo motor ele passa por condições diferentes. Né? É incrível isso, né? E se não fosse o motor, né? Por isso que a gente fala, onde tem motor tem retífica, Laguna. Tem motor tem retífica. E onde tem motor tem retífica. E onde tem motor tem retificador. E onde tem motor tem retificador também, né? Falando nisso, o Conai começou, tá com uma iniciativa muito legal, inclusive com parceiros incríveis aqui, né? Num projeto de atração de mão de obra, né? Que é fechando esse circuito aí todo que você estava mencionando, né? Foi uma dor identificada aí pelos retificadores, a falta de mão de obra, como o Ricardo mencionou aqui, mão de obra qualificada. Nasceu o treinamento dentro do Senai, já temos aí mais de 5.700 alunos capacitados. Já tivemos contratação, né, Laguna? Sim. Já teve até contratação de mão de obra que passou pelo Senai. E o Conai está contando isso para o mercado, né? Sim. E esse foi um desafio. Como é que nós podemos levar esse benefício para o Brasil? Porque, de novo, voltando à história do Conai, né? Quando eu procurei o Senai, ele falou, vamos fazer. Né? Nós temos diversas escolas aqui. Eu falei, mas eu não posso fazer um curso para São Paulo. Eu preciso fazer um curso para o Brasil. Então, foi por isso que nós optamos pela plataforma de ensino à distância. Agora, não adianta ter o curso. Nós precisamos levar essa informação para lá.
Como São Paulo a gente tem um pessoal mais conectado, mais próximo, nós temos mais de 80% dos alunos inscritos aqui em São Paulo. Agora, o Brasil todo precisa levar essa informação. Então, nós procuramos a nossa agência de comunicação, a Insight, para que ela estudasse um projeto que pudesse levar a informação para o retificador, esse retificador multiplicar isso nas redes digitais das suas regiões, abrangendo o máximo possível de cidadãos, de empresários daquela região, para que a gente conseguisse estimular o jovem a que se cadastrasse, que entrasse nesse cursinho do Senai, para que ele também tivesse essa oportunidade de começar a desenvolver essa carreira técnica. Como nós falamos aqui, é uma carreira muito agradável. É um desafio todo dia. A gente não tem uma rotina, né? Todo dia é um desafio novo, é uma dificuldade, é um aprendizado. Então, quem aprende a mecânica acaba se apaixonando e acaba ficando a vida inteira trabalhando nessa área. E o bacana é que foram trazidos para dentro do projeto fabricantes de motor e fabricantes de componentes de motor que entenderam a causa, né, Laguna? Sem que dúvida. Abraçaram a iniciativa do CONARE, de todo o time do CONARE, de toda a diretoria, dizendo, não, a gente apoia isso porque faz total sentido para nós. Inclusive, a gente vai voltar aqui no Motores do Brasil com outros convidados, representantes dessas indústrias, dessas empresas que são apoiadoras do projeto. Actioil, KS, Mali, MWM, Rio-Mac, Rio-Sulense e Tacal são algumas das empresas que já embarcaram no projeto. E você que está escutando a gente e é um apoiador da causa, procura o Laguna, vamos conversar, né? Laguna está de site novo. Sem dúvida. Como é que esse site conta? É www. .conarem.com.br. Tá tudo lá? Tudo lá. Banco de dados. Nosso banco de dados é o maior banco de dados técnicos, né? Quantas consultas por mês? Nós temos aí entre 10 e 12 mil consultas mês. Uau. É fantástico, 24 horas no ar. Ele passa por manutenção semanalmente. A gente tem inclusão de novos motores, a gente tem atualização de novos motores. Nós assinamos também o banco de dados americano, que é a maior frota circulante do mundo de veículos. Então, também se você importa um carro, você tem um equipamento que tem um motor de origem europeia, oriental ou americano, nós também temos esse suporte ao nosso associado. Nós temos um time que atende o associado CONARE durante o expediente e o nosso site 24 horas no ar, 365 dias por ano. Quem tiver interessado, escreve lá, deixa uma mensagem, deve ter um link lá para conversar com alguém, sim, né? Sim. Tem um telefone, a gente pode deixar o telefone aqui, né? Vamos deixar o tem telefone, tem e-mail e, claro, a consulta automática, né? Ele tem um acesso fácil. Legal. Ricardo, você já entrou muitas vezes nesse banco? Esse banco é fundamental, né? Como eu disse, se você não tiver os dados técnicos do motor, desiste, que senão você vai fazer, não vai fazer bobagem. Vai ser outra coisa, né? Retificador, não. Recado para os seus colegas retificadores e para quem está querendo começar ou se aperfeiçoar nessa profissão. Como o Laguna disse, né, o CONARE é uma grande família, né, é uma grande família que te dá o suporte de todas as maneiras. Então, você que está aí isolado, né, hoje não adianta ficar isolado. Sai da ilha, né? Não tem jeito. Tá? Então, o que acontecia há muitos anos atrás, aí o retificador era aquela história, né? Era um mais querendo mostrar mais do que o outro, né? Então, era aquela competição. Se uniram, entenderam que tem que trabalhar junto, senão não sobrevive. Eu preciso te fazer uma pergunta. Tem uma história do pessoal que trabalha com reparação automotiva, com retífica de motor, se sentir desprestigiado pela profissão que exerce, mas não faz muito sentido. A gente falou tanta coisa incrível aqui, né? Você concorda? Então, eu vou te falar do meu início de carreira. Eu nunca trabalhei na retífica de motores, eu trabalhei em 2 multinacionais, né? Então, você, principalmente no teu começo de carreira, você acha que tem alguma coisa a mais, mas é mais bacana, você tem um prestígio a mais, você está numa multinacional. Tipo no mundo corporativo. Exatamente, tá?
Com o passar do tempo você vai ver que isso é pura bobagem. Tá? Isso é pura bobagem, principalmente morando no país que a gente mora. Você acha que isso vem com o tempo? Isso vem com o tempo, isso é maturidade, e aí você vai dar valor que o teu trabalho, sendo honesto, sendo bem aplicado, vale mais do que qualquer outra coisa, do que a corporação que você tá lá dentro. Tá? E ainda mais o mercado de trabalho brasileiro, que com 40 anos você é considerado já velho, ultrapassado, e aí o que você faz da vida? Tá? Então, as retíficas de motores são pequenas empresas, tá? É um ramo fantástico, tá? E, poxa, a gente lida com produtos que são de extrema complexidade, né? Então, nós estamos ligados dia a dia, você está vendo os parceiros aí do Conare, que são grandes fabricantes, né? Não adianta nada você também... você vai investir na estrutura da tua empresa, você vai treinar todo mundo, depois a peça que você vai aplicar é uma porcaria, tá? Então, esse convívio, por isso que eles estão muito interessados nessa parceria com o Conare, parceria com o Senai, porque se alguém aplicar mal a peça dele, também vai ser um negócio péssimo para eles. Então, essa história de se sentir desprestigiado nesse tipo de atuação, não. Falando com a maturidade, isso passa. Tá? Então, você ter o status daquela grande empresa que você está trabalhando, que montadora, isso aqui, ok, beleza, tem gente que está importante. Importa você ser feliz no trabalho, daquilo que você está ganhando no seu bolso, né? Tá? E para aquelas pessoas que acham que o status de trabalhar numa grande empresa, tome cuidado, porque às vezes com 40 anos você é um número dentro daquela empresa, mais nada. E o retificador, os números estão aí, né? Frota de mais de 60 milhões de veículos. Crescendo. Reparação automotiva a todo vapor, né? Tecnologia chegando, aperfeiçoamento chegando, não para. E é um segmento essencial, né? A gente aprendeu aí a lição de casa durante a pandemia. Muitos negócios tiveram que fechar suas portas, infelizmente, mas retífica de motor trabalhou muito. Nós garantimos a economia brasileira, o transporte, abastecimento, ambulâncias, policiamento, né, a frota agrícola produzindo a todo vapor, né, que manteve a economia do Brasil. Realmente o segmento tem uma importância muito grande. Então, teve muita montadora que parou, né? Parou por questão própria, por questão de fornecimento de peças, parou. Nós estamos lá trabalhando. Então, ambulâncias, caminhões de transporte, continuaram trabalhando. Laguna, sua vez de deixar o recado. Então, olha, eu queria dizer para o retificador, tá, que o pacote de benefícios que o Conare gera, ele é muito real, ele é muito verdadeiro, ele é muito importante, ele tem soluções para todas as áreas. Nós temos apoio para a área financeira, nós temos jurídico, nós temos tributário, nós agora acabamos de fazer uma parceria com o escritório de contabilidade que desenvolveu um modelo de contabilização que reduz drasticamente os tributos para o segmento de retíficas. Nós temos parcerias com os fabricantes de autopeças. Nós somos parceiros da Rede União, que permite a gente comprar peça direto de fábrica na quantidade que a retífica precisa. Uma retífica pequenininha, média ou grande, ela jamais compraria com o preço que um atacadista compra. Com a Rede União, a gente consegue comprar a peça por um preço de um grande atacadista, portanto, a gente tem uma lucratividade maior e uma competitividade maior. Tá? Nós temos um serviço de hotline, que é um suporte técnico dado por um engenheiro especialista em motor, uma das pessoas que mais conhece motor no Brasil, e ele dá aquele suporte no momento que a gente precisa. Eu estou com um defeito aqui, o que eu faço? Pela experiência dele, ele fala, procure isso, faça aquilo. Eu preciso de um parecer técnico para mandar uma peça para a fábrica. Ele faz. Eu preciso fazer uma defesa, uma reclamação de um cliente que levou à justiça. Ele faz toda a contestação, tá? E até hoje ele não perdeu nenhum processo. Olha só. Portanto, isso é muito importante, porque você vai gastar um valor muito pequenininho contratando esse engenheiro e você vai ter uma defesa de talvez
um lucro cessante muito grande de um componente que tenha tido problema e parou, e se você perder aquilo na justiça, você vai ter que pagar para o seu cliente, né? Então, o nosso pacote ele é um pacote bastante amplo, porque ele visa atender todas as necessidades do retificador, não importa o tamanho. E o mais importante, a nossa entidade não tem o objetivo de arrecadar. É uma entidade voltada para o retificador. Então, a nossa mensalidade ela é muito pequena. E você vai encontrar 4 possibilidades de você se cadastrar, que é o associado técnico, o técnico plus, o pleno e o credenciado. Então, conforme o benefício seu, você contribui um pouquinho a mais. E esse pouquinho é exatamente para a gente ter o ponto de equilíbrio de sustentar a entidade, de ter uma reserva de caixa para você desenvolver projetos, tá? Todos voltados para o retificador. Não, e ter esse estímulo de estar sempre pensando alguma coisa, né? Sim. Acho que 23 anos aí de jornada tá mais do que provado com esse tanto de benefícios que você falou, da atuação que o Conarim tem aí no setor que está entregando, né, vantagem. E né? posso dizer uma coisa para você, Carla. Nós pertencemos à WORK, que é o World Engine Rebuilders Council, que é a entidade internacional, e nós somos pequenininhos, né? Mas a gente dá de lavada, né? Sabe, exemplos de projetos interessantes, de serviços que a gente presta. O pessoal só elogia a gente, direto e reto, eles pedem que a gente contribua fornecendo materiais. Agora a Rússia nos pediu, olha, nós estamos precisando legalizar o setor aqui, estruturar o setor, dá para você fornecer informações para nós, né? Quer dizer, a gente tem sido um modelo a ser copiado no mundo. Quer dizer, nós estamos no caminho certo. E estamos no caminho certo por quê? Porque quem decide o que fazer é o retificador. Sabe? Não é o presidente, não é o diretor A, B ou C. Sabe? Como a gente faz isso de forma discutida, democraticamente, a gente coleta as informações, gera o projeto, discute o projeto, aprova e a gente coloca em curso aquilo que o plenário decidiu. Recentemente nós fizemos 3 dias de trabalho, agora no mês de outubro, e nós tivemos mais de 60 pessoas do Brasil todo participando. Reunidas. Isso é muito legal, sabe? Porque a gente dá a chance de todo mundo falar, de todo mundo apresentar o seu modo de ver, porque nós somos diferentes. Se você pegar a região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, ou sul, ou sudeste, cada uma tem uma característica. Verdade. É um clima diferente, é uma região mais montanhosa, a outra é mais plana, uma tem mais pressão, outra tem menos pressão. Uma trabalha, por exemplo, a região agrícola trabalha 24 horas plantando, colhendo, né? E o transporte já é diferente. Então a gente tem que entender a necessidade de cada um e o projeto tem que ser um projeto abrangente, que ele possa realmente reconhecer a necessidade daquele nosso associado. Tá? Então, para quem já é retificador e ainda não está no Conarim, estão dadas dezenas de dicas aí do Ricardo e do Laguna para você vir fazer parte disso. E para aquele que já está dentro do Conarim, existe uma outra jornada aí até chegar no credenciado, né, onde os benefícios são enormes. É uma tarefa, né, mesmo, né, trazer também as pessoas para se qualificarem, né? E tá aí o Conarim também com essa iniciativa junto com o Senai e grandes parceiros que abraçaram essa causa. Gente, hoje é muito assunto. Tem muito assunto, a gente podia ficar aqui muito mais, mas a gente tem que parar o primeiro episódio. Só lembrando, esse é o primeiro episódio do Motores do Brasil, uma iniciativa absolutamente inédita no segmento da reparação automotiva, sobretudo na retífica de motor. E a gente vai voltar aqui no Motores do Brasil. Nós vamos voltar, não vamos, Ricardo? Vamos, com certeza. A gente vai voltar, não vai demorar nada. A gente vai estar aqui de volta com outros convidados, com o Ricardo de volta, com o Laguna de volta, para continuar falando de tudo isso daqui de Motores do Brasil. Eu costumo sempre brincar, né? Que eu não conheço ninguém que compra um automóvel, que compra um equipamento por causa de alguma coisa que não seja o motor, né? Não posso falar ainda, não posso falar outras coisas que não seja o motor. O motor é coração, né, gente? O motor é o coração de tudo. E esse time que está aqui, ó, o Ricardo e o Laguna, estão fazendo uma jornada em defesa do motor, daquilo que leva a gente, traz máquinas, alimentos, pessoas
É nisso que a gente trabalha, né? E é esse assunto que a gente vai voltar aqui a ter numa outra ocasião. Ricardo, obrigada. Laguna, super obrigada. A gente volta em breve. E para você que ficou aqui assistindo a gente ou escutando a gente, um grande abraço e até a próxima no segundo episódio de Motores do Brasil.